Bom dia, os alunos do segundo ano, vamos lá. A gente vai agora dar continuidade, né? Aqui é o livro 2, na página 677, rebeliões regenciais, assunto que a gente vai abordar hoje. Eu vou ser bem rápido nesse capítulo, eu quero logo dar um fim, né? Daqui para outra semana, nesse livro 2, tá? Que já teve esses 15 dias de férias, né? Enfim, espero para a gente ter terminado, né? Mas vocês já estão com material aí do terceiro bimestre em mãos. Então, deixa eu compartilhar aqui, né, o material, com vocês aqui. Né? Então, nós estamos aqui, rebeliões regenciais. Né? Rebeliões regenciais, já vai ver aqui, né? Então, a gente começa aqui com as primeiras revoltas aqui. A gente vai ver aqui começa falando sobre a cabanagem, né? A cabanagem, deixa eu voltar aqui. Adiantei muito, né? Sai pulando esse negócio. Vem para frente. Não quer pular para trás. Quer pular para frente. Vamos ver. Nós temos a. Cadê? A cabanagem. Isso. E cabanagem, 1835 a 1840. Né? A cabanagem ela teve origem, né, lá na província do Grão-Pará. Então, por que esse nome cabanagem? Porque os revoltosos, né, eles eram apelidados de cabanos, porque eles viviam em cabanas às margens, né, dos inúmeros rios, né, lá do Pará, as terras, porque eles viviam da pesca e da agricultura também, né, esses cabanos. Né. E lá no Pará foi nomeado um governo, né, pelo um presidente de província, né, como é chamado, né, pelo governo regencial, e que não estava nem aí para as pessoas mais humildes, né, para as pessoas mais necessitadas lá, justamente pelos cabanos, né, essas pessoas que viviam à míngua ali, né, querendo, enfim, melhorias para eles, né. E aí colocou lá um governo que, em vez de ajudá-los, cobrava tributos, né, cobrava impostos, tomava suas terras, enfim, né, para favorecer certos grupos, né, sociais e econômicos, o que acabou levando a esses cabanos, né, que eram esses povos ribeirinhos ali dos rios do Pará, juntamente com indígenas, com ex-escravizados, que eram discriminados também, apesar de serem ex-escravos, né, mas não tinham nenhum privilégio, né, na sociedade. Então, essa massa de pessoas, né, pessoas que eram desmerecidas, né, que eram deixadas né, em segundo plano, e agora ainda sendo castigadas, né, por esse governo provincial aí, elitista, né, que havia, acabaram se juntando e aí, baseando-se num ideário liberal, né, eles marcharam até a capital, né, da província, né, até a cidade de Belém, e tomaram o controle, né, do estado, ali, né, da região. Ficaram uns 2 anos ali tendo controle, as tropas, né, lá do Rio de Janeiro, né, até se organizarem e irem, né, imagina a distância, né, lá na Amazônia. Né? Até essas tropas chegarem lá, eles não se mantiveram no governo, mas aí eles não conseguiram realmente consolidar esse governo, né, revolucionário, porque havia divergências entre eles. Então, eles começaram a brigar entre si, né? Uns queriam levar adiante ideias, por exemplo, tornar o Grão-Pará um estado independente, né? Uma república. Outros queriam apenas que as suas reivindicações fossem atendidas, né? Enfim, né? Outros queriam apenas se beneficiar, né, do poder, né, do controle ali da região, da província, e acabaram se dividindo. Daí tinha aqueles que eram a favor da escravidão, tinha aqueles que eram abolicionistas. Né? Então, não havia assim, uma coalizão de ideias, né? Não havia uma centralização, digamos assim, ideológica, né? E também não havia ali a figura de um representante, né, dos interesses de todos eles. Então, resumindo, havia muitos líderes, né? E aí muitas ideias divergentes. Isso acabou enfraquecendo o movimento e fez com que as tropas, né, vindas
do Rio de Janeiro, principalmente da Marinha, né, fossem lá e destruíssem o movimento, retomassem a capital, e depois, não satisfeitos em retomar a capital, a Marinha, né, brasileira foi entrando nesses rios, né, interior adentro e destruindo. Cada vilarejozinho que eles viam à beira do rio, eles detonavam, atiravam com canhões neles. Né. O Pará, nessa época, a província do Pará tinha ali, gerava uma população de mais ou menos 100, não se tem ao certo, né? Entre ex-escravos, entre quilombolas, entre população escrava, ribeirinha, enfim, cabanos, população urbana, que era muito pouca, girava em torno de 100 a 120 mil pessoas, né? E das quais ali houve um genocídio, né? Mais ou menos 30 a 40 mil pessoas morreram nessa guerra aí, né? Massacradas pelas tropas, né? Pelas tropas imperiais, né? Sob o controle do governo regencial. Né? Então, ali houve, né, um massacre das populações ribeirinhas e, enfim, o controle da província voltou, né, para as mãos do governo regencial. Né? Não, não levando a resultados concretos nessa revolução, a não ser o genocídio, perda de vidas humanas, né, em larga escala, empobrecimento ainda maior da região, né, que já era pobre, paupérrima. Enfim, né, essa foi a cabanagem. Não é que não tenha tido não estou desmerecendo o movimento, mas acontece que ele chegou a atingir o seu objetivo, né, tomando-se os cabanos tomando controle, né, da província, mas aí depois, né, houve, como eu falei, né, eles conseguiram se manter no poder, né, manter a autonomia da região. Né. Voltou a se subordinar ao restante do Brasil, né, ao Império do Brasil. Então, nós temos aqui a Sabinada, que foi um movimento que surgiu lá na Bahia também, uma tentativa de transformar a região ali de Salvador e as imediações numa república, né? República Baiense. Né? Aí nós temos aqui o líder aqui desse movimento, né? Que era um médico, né? Chamado, né? Que era um médico cirurgião. Né? Deixa eu ver aqui para vocês verem aqui onde é que está. Bom, nós estamos aqui na página 678, né? Que ali era o Francisco, né? Francisco Manuel Sabino, né? Por isso que tem o nome Sabinada, né? O nome desse movimento. E também foi um movimento né? Que não levou a nada. Então havia aqueles que também tinham uma ideia, né, de criar uma república com ideais abolicionistas, né, abolir a escravidão, e outros do mesmo grupo não. Né? Não vamos abolir a escravidão. Então, muitos daqueles que aderiram ao movimento eram senhores escravos, né? Senhores de engenho. Daí perceberam, não, mas aí se vier esse negócio de libertar escravo, a gente vai ter prejuízo, vamos perder o nosso capital, né? No caso, pessoas escravas, né, eram vistos como patrimônio. E aí resolveram, né, deixar a revolução, e eles eram os mais ricos, né, que tinham dinheiro, enfim, para comprar armas, munições. Né? Então, aí no meio dessa confusão toda, aí durou um ano só essa confusão aí, né, Sabinada, os sabinos chegaram a tomar o controle de Salvador, mas os sabinos começaram aí uma grande parte dos comerciantes também fugiram, fecharam suas casas de comércio, levaram seus produtos, seu dinheiro embora, quer dizer, empobrecendo ainda mais a cidade de Salvador, né, que já vinha se empobrecendo desde que deixou de ser a capital, né, da colônia, ali em 1763, quando foi transferido para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo das Minas Gerais, né, do escoamento do ouro, ali, enfim. Então, o Salvador acabou ficando mais falido ainda do que já era. E o pior é que os sabinos, né, eles começaram a favorecer, a se autofavorecer, né, no governo. Começaram a criar cargos para parentes, para amigos, e aí todos os recursos da cidade eram canalizados só para favorecer os sabinos. Aí acabaram perdendo o respaldo e o apoio do povo também. Os soldados também, né, que lutavam por eles, não tinham mais, foi prometido para eles, né, salários melhores, enfim, mas a cidade também caiu a arrecadação. Como é que iam cumprir com essas promessas? Sendo que o pouco recurso que restava, os sabinos estavam usufruindo dele, né? O seu próprio grupo agora estava dividindo os cargos públicos, enfim. Né? Perderam o apoio dos senhores de engenho, que não queriam perder seus escravos, e acabou que as tropas, né, vindas do Rio de Janeiro foram lá, cercaram Salvador, incendiaram a cidade, quer dizer, virou uma desgraça. Né? Acabou que não deu em nada, né, isso daí. Né? Foram
acabaram evacuando, fugindo da cidade e lutar no interior, mas foram, né, derrotados, né? Então, aqui os rebeldes, no caso aqui da Sabinada, foram todos fuzilados, né? Chefes, líderes, né? Tanto havia líderes negros ali, que era um movimento bem eclético, né? Porque havia negros também no movimento, né? Que estavam ali com a esperança de haver a abolição da escravidão, e, enfim, no final estavam ali, se viram no meio daquela arapuca ali, acabaram sendo presos, né? Mortos, né? E foi esse, né, o fim, né, da Sabinada, né? Durou 6 meses esse cerco, né, a capital, né? Agora, a balaiada no Maranhão. A balaiada, pessoal, é o seguinte. A mesma coisa, o governo, né, do Rio de Janeiro intervindo aqui na província, né, do Maranhão, né? Nomeando o seu presidente, a revelia da maioria da população. Aí chegou num ponto, né, ali que os mais conservadores, né, chegaram ao poder, né, e começaram a fazer pressão, né, sobre os chamados bem-te-vis, né, que eram os liberais, né? Então, eles começaram a obrigar, né, os vaqueiros, os trabalhadores, né, desses fazendeiros ricos, né, que eram liberais, né, e os fazendeiros ricos, né, que eram liberais, é, a cederem, né, sua mão de obra para fazerem, enfim, para se alistarem na Guarda Nacional. Aí o que acabou acontecendo? Isso era só um pretexto para enfraquecer o poder econômico dos liberais no Maranhão, né? Tirando os seus vaqueiros, tirando os seus trabalhadores, né? Como é que eles iam criar o gado, como é que eles iam plantar as roças, enfim. Aí a Guarda Nacional não precisava de tantos soldados assim, era só uma desculpa, né? Então eles eram mandados para quartéis e ficavam lá um ano, né? Lá jogando dominó, sei lá o quê, jogando conversa fora, que não tinha nem uniforme para eles, nem armamento, nem cavalo, nem nada. Eles praticamente estavam presos, né? Sob o pretexto de estarem prestando serviço militar. E aqueles que se recusavam eram presos da mesma forma, entenderam? Eram levados arrastados, né? Isso gerou o quê? Uma explosão do conflito. Então, ali nós vemos ali, né, um governo, né, que estava agora, nós vemos liberais, né, políticos liberais sendo pressionados, né, sendo levados tendo prejuízos econômicos, né, por causa da convocação da sua mão de obra, né, para a Guarda Nacional, né? E aí nós vemos também pessoas mais humildes também sendo pressionadas por esse governo novo, né? Criando mais impostos, enfim, né? Oprimindo mais a população e acabam se juntando ao movimento. Então ali nós vamos ver vaqueiros, né? Que nem nós vemos ali o Raimundo Gomes, né? Que era um vaqueiro, né? Aí nós vamos ver também nós vamos ver o Manuel Balaio, né? Que fabricava aqueles balaios, né? Aquelas cestas, né? De palha, né? De piaçava, né? E aí o nome Balaiada, né? Então, o Manuel Balaio ali, ele entrou, né, no movimento, né, representando os mais humildes, né, aqueles que quebravam pouco, carregavam pouco, faziam balaios, enfim. Aí nós vamos ver o Raimundo Gomes lá, né, Raimundo Ferreira Gomes, que era representando os vaqueiros, né, que estavam ali tendo prejuízo, sendo convocados para a Guarda Nacional e deixando, enfim, né, suas criações para lá, né, abandonadas. Nós vamos ver também, aí entram os quilombolas no meio, que também, né, tem uma promessa ali de tomar o governo, e aí vinha uma abolição, né? E aí se juntam indígenas também, degredados, enfim, e forma ali uma turba, né, que vão avançando e tomando cidades, aí chega até Caxias. E lá, quando o movimento chega em Caxias, já não tem mais um objetivo político, a balaiada. A balaiada é simplesmente uma turba, né, uma horda de pessoas de várias classes, etnias, enfim, marchando, né? E saqueando fazendas, matando gado, pilhando comércios, matando, fazendo diabo, né? Tomam a cidade de Caxias, incendeiam, né, casas, saqueiam comércios, aterrorizam, tocam terror na população, né? E acaba que os liberais saem do movimento. Os políticos dizem, não temos nada a ver com essa baderna. A gente queria uma revolução, mas isso aqui é anarquia, né? Acabou virando uma anarquia, a balaiada, né? E os políticos liberais acabam, né, saindo do movimento. Deixa para lá, a gente começou isso aqui, agora a gente perdeu o controle e a gente não vai ser responsável por todas essas atrocidades e crimes aí que estão acontecendo, né? Então eles saíram e aí ficaram só os quilombolas, só os indígenas, enfim, os sertanejos, né, alguns lá, e acabou que o governo imperial, né, regencial, mandou tropas do Rio de Janeiro e chegaram ali 4.000 soldados, né, 8.000 soldados na época, né, e arrasaram o movimento, né, sob o comando ali do então, né,
do então coronel, né? Coronel Francisco Lima Silva, né? Que daí ele libertou a cidade de Caxias e aí recebeu o título de Duque de Caxias, de Barão de Caxias, aliás, né? Barão de Caxias, né? Depois que ele veio se tornar Duque de Caxias. Barão de Caxias e foi promovido a general, né? Que era o filho lá do Francisco Lima Silva, né? O Luiz Alves de Lima e Silva, né? Filho do Francisco de Lima e Silva, que é um dos caras ali que fazia parte da regência trina provisória e da permanente, que já estudou. Né? Então, ele acabou se destacando a figura, né, do Caxias. Né? E aí acabou o movimento ali da balaiada, né? E aqui vem outra daí revolução. Né? Vem a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Motivo, novamente, descontentamento com o governo imperial, né? Com o governo regencial, no caso, na época, né? Que nomeava presidentes, né, para a província do Rio Grande do Sul sem consultar a população. Eram pessoas que não eram nem conhecidas, né? Que nem gaúchos não eram. Né? E aí acabou que os gaúchos se revoltaram. Por quê? Porque não se viam representados por aquele governo provincial, por aquele presidente de província. Né? E aí também a questão de que o charque, né, que é a carne salgada, que era produzida pelos uruguaios, entrava livremente no território competindo com o charque gaúcho, que era tributado pelo governo. O sal também tinha um imposto sobre o sal, que é a matéria-prima do charque, né, da carne salgada. E o governo uruguaio lá, ele não taxava o sal. Né? Então, o charque uruguaio, ele tinha um valor, né, menor, e daí concorria deslealmente. Né? O governo brasileiro não apoiava. E também havia o descontentamento dos fazendeiros ali na fronteira com o Uruguai, que tiveram suas boiadas confiscadas para alimentar o exército brasileiro durante a Guerra da Cisplatina e nunca foram indenizados, entendeu? Já tinha se passado ali 7 anos da guerra e o governo, a gente vai indenizar. Imagina, o cara tem uma fazenda, chega um batalhão do exército, senta ali, come as galinhas, porco, o gado, tudo isso aí, enche o bucho e depois vai embora. Daí a conta, vai, né? Não, o governo vai pagar, e aí nunca paga. Foi isso que aconteceu, né? Descontentamento desses fazendeiros, né? Estancieiros, como é chamado lá no sul, né? Criadores de gado à fronteira ali com a Cisplatina, que daí se tornou Uruguai também. Né? Então, eles estavam descontentíssimos. Né? E aí começaram um movimento para criar uma república, né? Uma república rio-grandense, né? Eles não queriam, não concordavam também com esse negócio de governo, de império, de monarquia, enfim. Então, muitos membros da Guarda Nacional lá se revoltaram, né? Que nem o Bento Gonçalves, né? Ele era coronel lá da Guarda Nacional, né? Aí se tornou comandante do Exército Farroupilha, que levava esse nome porque as tropas que vieram do governo eram bem vestidas, né? Bem equipadas, enfim. E só quem usava uniforme realmente eram os oficiais da Guarda Nacional, né, que eram esses estancieiros, né, que tinham o uniforme da Guarda Nacional. Inclusive lutaram com o próprio uniforme da Guarda Nacional, só se identificando ali, né, com uma braçadeira, às vezes, né, vermelho, né, amarelo, se identificando com as suas cores, né, do Rio Grande do Sul, né, que é o verde, o vermelho, o amarelo. Né? E aí, a maioria deles eram os peões, né, os vaqueiros, né, que se vestiam com roupas bem surradas, né, por isso que eles eram chamados de farroupilhas, né, porque se vestiam de farrapos. Né? Aí vem o nome, Revolução Farroupilha. No final das contas, aí quando o Barão de Caxias derrotou a Balaé em 1840, né, já no outro ano, em 1841, ele foi mandado para o Rio Grande do Sul para comandar, né, o combate à Farroupilha. E lá ele entrou em embate, né, por 4 anos lutando com os farroupilhas. Os farroupilhas estanceiros já estão praticamente falidos. Todo o ouro e prata que eles tinham guardado tinha sido usado para comprar armas, munições, comprar cavalos também, que morriam aos montes, cavalos, né? Mulas para transportar os equipamentos, enfim. Eles já estavam assim, mas não jogavam a toalha, né? E o governo imperial viu, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Né? Então, o Duque de Caxias foi lá e fez um acordo, né? E aí os farroupilhas conseguiram aceitar os termos do acordo, né? Também propuseram o quê? Primeiro, os líderes farroupilhas não seriam presos, né? Não seriam punidos, né? De qualquer forma, por liderar esse movimento. Tá? E continuariam com suas patentes, né, na Guarda Nacional, continuariam sendo oficiais da Guarda Nacional. Voltaria a ser tudo como antes. Né? Os gaúchos teriam o direito de escolher os seus presidentes de província. Então, isso foi uma conquista muito grande, né? Uma grande autonomia política dada, né, aos gaúchos, né? Que isso era um privilégio que as outras províncias não tinham. Os governadores, os presidentes de província, como chamados, eles eram nomeados pelo governo do Rio de Janeiro. E fim de papo, né?
Isso também é, né? É o que provocou a balaiada, que provocou a cabanagem, né? Então, os gaúchos agora poderiam escolher seus próprios governantes, né? O próprio presidente de província, né? Governo local, né? O charque uruguaio foi taxado, agora não podia entrar, né? No Rio Grande do Sul ali e competir com o charque gaúcho, né? O sal também foi tirado o imposto sobre o sal, enfim, eles entraram num acordo, né? E devido a esse grande acordo, né, que foi feito, o Barão de Caxias, né, ele foi promovido a Duque de Caxias e a Marechal, né? Então ele veja bem, lá na balaiada ele começou como coronel, né, e não tinha nenhum título nobiliário, né, um título de nobreza. E aí ele sai da balaiada sendo de coronel sendo general e sendo barão de Caxias, por ter libertado a cidade de Caxias, né, no Maranhão do Balaio. Aí ele vai para o Rio Grande do Sul, lá ele luta por 4 anos contra os farroupilhas, vê que é muito difícil derrotá-los e faz um acordo de paz, né, em que os dois lados saem ganhando, né, digamos assim, né? Nenhum lado perdeu, nenhum lado ganhou também tanto. Mas, se a gente analisar bem, os gaúchos realmente ganharam, né? Porque tinha autonomia, né? E conseguiram realmente aí, né? Tornar, né, o seu charque competitivo com o charque uruguaio, né? E aí o Duque de Caxias sai do Rio Grande do Sul, sai da Revolução Farroupilha como marechal, né? Quer dizer, general, né? Comandante do Exército Brasileiro, e sai também com o título de Duque de Caxias. E aí, lá no Rio Grande do Sul, é criada a cidade, né, em homenagem a ele, né, batizado a igreja da cidade de Caxias do Sul. Ah, que lindo, maravilhoso. Então, essa foi, né, a Revolução Farroupilha, tá, pessoal? Né? Só para a gente dar aqui, né, para não se estender muito. Tá? Então, aqui vamos ver, né? Bom, aqui então terminou, né? Terminou esse assunto. Tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai abordar aqui os 2 últimos capítulos do livro 2 ainda, né? Porque teve esse intervalo aqui de férias, né? E aí já era para ter terminado, hoje já era para a gente ter encerrado, né? Então a gente vai ver Segundo Reinado e Cafeicultura e Abolição do Tráfico Negreiro. Eu vou procurar juntar num capítulo só, tá? Para a gente finalizar na próxima aula, tá? Né? Finalizar o livro 2 aqui, tá? Beleza? Para a gente já entrar, né? Na semana lá, na outra semana com material novo, tá? Não nessa semana que vem, mas na outra a gente entra com o livro 3. Tá? Beleza, pessoal? Né? Então eu respondo aí o praticando, tá? E mande para mim, né? Que eu vou corrigindo daquela mesma forma. Valeu, pessoal? Então, até mais. Tá? Vou encerrar aqui. Stop share. Stop share. Aí eu vou encerrar. Encerrar a gravação. Isso.